O Internacional perdeu em BH para a equipe do América Mineiro e com isso deixou em risco a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Mas no final deu tudo certo. Com a ajuda de Yuri Alberto, o Corinthians venceu a equipe do Flamengo e manteve o Internacional na vice-liderança da competição. Após o jogo, o técnico Mano Menezes explicou o porquê Wanderson começou jogando e Pedro Henrique iniciou no banco de reservas. Existe a preocupação com o Edenilson, pensando na partida do próximo sábado contra o Atlético Paranaense. Mas se ele não tiver condições, o substituto já está definido pelo técnico Mano Menezes, que explicou também detalhes táticos da partida na Arena Independência. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 2 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Feriado, onde o Internacional entrou em campo contra a equipe do América Mineiro na parte da tarde. Aliás, obviamente, esse é o principal fato do dia. O Internacional perdeu pelo placar de 1-0, levou um gol de cabeça no segundo tempo e uma cobrança de escanteio e interrompeu a sua sequência de jogos sem perder. Ao todo eram 13 jogos. Agora o Internacional interrompe essa sequência, perdendo a primeira partida desde a eliminação, por exemplo, na Copa Sul-Americana. Eu dei detalhes sobre essa partida, fiz um resumo do que aconteceu na Arena Independência. É só clicar aqui para assistir como que foi a partida do Internacional contra a equipe do América Mineiro, tá? Mas eu quero já ir para a repercussão do jogo, obviamente, no vestiário colorado na Arena Independência. O técnico Mano Menezes, na entrevista coletiva, explicou, por exemplo, por que ele começou jogando com Wanderson na vaga de Pedro Henrique. E essa foi a grande mudança que ele executou na equipe titular do Internacional. Tirou o Pedro Henrique, que vinha jogando, e colocou o Wanderson. No entendimento do Mano Menezes, e pelo que ele explicou, a conclusão foi a seguinte: o Inter entendeu que, como o América Mineiro é uma equipe que marca muito do ponto de vista individual, a melhor maneira de atacar o América seria com jogadas combinadas, seria utilizando um jogo coletivo um pouco mais aprimorado. E no entendimento do Mano, o Pedro Henrique é um jogador de um enfrentamento individual maior do que o Wanderson. Mas o Wanderson é um jogador que combina um pouco mais as jogadas do que o Pedro Henrique. Como o Inter precisava de um jogo mais coletivo, o Mano interpretou que o jogo era mais para Wanderson do que para Pedro Henrique. Esse foi o entendimento do treinador para executar essa troca na escalação. Não deu muito certo. E o próprio Mano Menezes admitiu na entrevista coletiva que, no primeiro tempo, o Internacional estava um pouco torto pelo lado esquerdo, atacando muito em cima do Wanderson e pouco pelo lado direito, com o Edenilson e com Bustos principalmente. E esse foi o principal ponto a ser corrigido no intervalo, de acordo com o treinador. E ele entende que conseguiu corrigir isso no segundo tempo. Tanto que saiu o Edenilson, entra o Maurício, também por um problema físico do Edenilson, mas na visão do Mano Menezes, a situação do time estar torto, por um lado, ela melhora na segunda etapa e o Inter começa a ser um pouco mais equilibrado no segundo tempo. O Mano também, obviamente, destacou o mérito da equipe do América Mineiro. E o principal ponto relatado pelo treinador é que o América conseguiu tirar o Internacional da zona de conforto, fazendo um jogo mais físico no setor do meio-campo, com bolas altas, com imposição dos volantes, do Juninho, do Alê, com o Benítez tendo liberdade para jogar, e isso tirou um pouco a concentração e tirou um pouco o Internacional de sua zona de conforto, da maneira como o Inter gosta e prefere atuar. E esse foi um fator preponderante na visão do Mano Menezes para que o Internacional saísse com a derrota da Arena Independência. Então, Wanderson escalado porque o Inter queria um jogo mais combinado entre os atletas. Time torto pelo lado esquerdo. E o mérito do América para tirar o Inter da zona de conforto foram os três principais pontos da entrevista coletiva do técnico colorado, tá? Mas vamos para a sequência, tá? Porque o Inter já voltou para Porto Alegre, se reapresenta nessa quinta-feira à tarde. É muito pouco tempo para treinar pensando no sábado à noite, quando enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Mas existe uma preocupação muito grande. E essa preocupação, ela é com Edenilson.
O meia do Internacional, ele saiu no final do primeiro tempo, no intervalo, na verdade, mas no último lance do primeiro tempo, ele teve uma entorse no tornozelo esquerdo. O jogador do América Mineiro caiu por cima do tornozelo esquerdo do Edenilson. O Mano Menezes revelou que o Edenilson vai passar por um exame de imagem nos próximos dias, para apontar se ele tem algum tipo de lesão mais séria, algum tipo de lesão mais grave que o afaste do time por algum período. Mas o Mano já adiantou. Se o Edenilson ele não tiver condições e ele tiver algum tipo de problema no tornozelo, quem vai jogar é Maurício. E o Mano celebrou, por exemplo, o fato do Maurício ter jogado pela primeira vez depois de muito tempo 45 minutos. Ele teve aquela entorse no joelho, ficou um período afastado da equipe do Internacional, agora voltou, jogou 45 minutos e, se o Edenilson não tiver condições, é ele quem vai para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense no próximo sábado no estádio Beira-Rio. O Inter perdeu para o América Mineiro, ficou estagnado na segunda colocação com 64 pontos e viu a chance de perder a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Internacional nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Corinthians entrou em campo à noite contra a equipe do Flamengo e ajudou o Internacional. E eu posso dizer que no fim das contas deu tudo certo para o Inter, porque o Inter se manteve na segunda colocação e mais do que isso, se manteve a 3 pontos de diferença do Flamengo, que é o terceiro colocado. O Corinthians venceu o Flamengo, manteve o Flamengo na terceira colocação. E olha, o Inter contou com uma ajuda importante de Yuri Alberto e Bruno Mendes, 2 jogadores que no início do ano estavam aqui no estádio Beira-Rio. O Corinthians venceu por 2-1, o segundo gol foi uma assistência do Bruno Mendes para um gol do Yuri Alberto e o Inter se mantém tranquilo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Sequer perde a diferença de pontos que existia para a equipe do Flamengo. O Inter entra na próxima rodada com a mesma diferença de pontuação que entrou nesta rodada com um jogo a menos, então deu tudo certo na tabela para o Internacional continuar, seguir na busca desse objetivo que é o posto de vice-campeão do Brasileirão. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. As odds de América Mineiro e Internacional, elas estavam iguais. Vocês lembram, né? 2,71 o América Mineiro pagava, 2,71 pagava também o Internacional. Mas quem viu o palpite que eu dei no Donos da Bola, viu que Taigor Jank acertou. 1-0 para o América Mineiro, com dor, mas sabia que tudo ia dar certo no fim das contas. Deu 1-0 para o América Mineiro e eu quero passar aqui as odds de Grêmio e Brusque, o último jogo do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Odd do Grêmio 1,38, empate 4,3 e odd do Brusque 7,5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!